tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite pela SBEC, na pessoa da doutora Eliane. Fico muito honrado em estar participando desse terceiro fórum. Eu participei do primeiro e fico mais honrado ainda por ser uma homenagem a Maria Antônia, aqueles que tiveram o prazer de conhecê-la como eu conheci. Sabe que ela é merecedora desse reconhecimento, dessa homenagem e de muito mais. E a vereadora Soninha, que abriu esse espaço. Muito obrigado, vereadora, de ter aberto esse espaço para a gente estar conversando um pouco sobre isso. Meu nome é Pedro Pierro, sou neurocirurgião funcional. Para quem não está habituado às especialidades, assim, a neurocirurgia funcional, eu acho que é uma das especialidades mais invasivas que tem na medicina. Eu sou neurocirurgião convencional e depois da neurocirurgia eu fiz a parte funcional, que é cirurgia para epilepsia, cirurgia para mal de Parkinson, cirurgia para transtornos psiquiátricos. Eu acho que não existe cara mais invasivo do que eu. Se quiser assustar uma criança, né, eu abro a cabeça de criança, cara, e abro com serra. Então, assim, destoa completamente de todo mundo que esteve aqui falando, uma coisa mais fitoterápica, de menor dano, aí trazem um cara que abre cabeça de criancinha, sim. E por que eu estou aqui? Porque eu aderi à cannabis medicinal, com todos os preconceitos que eu tinha, mais sendo cirurgião, porque eu vi resultado. Eu vi milagre antes de saber o santo. Primeiro eu vi crianças com indicação para cirurgia, que de repente começaram a melhorar, aparentemente era do nada, você perguntava, ninguém contava o que era. E depois, por uma série de eventos, que eu fiquei sabendo que era através de medicação à base de cannabis. E o meu primeiro pensamento, a minha primeira reação para um pai de uma criança que me falou, eu falei, mas você está dando maconha para criança, cara? Meu, você está louco, isso é droga, isso não... Você vai perder a guarda do seu filho. E depois, porque eu nunca, na faculdade, tive acesso a esse conhecimento. E depois que eu vi o milagre, que eu comecei a entender, que eu comecei a estudar, e vi realmente que existe um benefício muito grande, principalmente nas doenças das quais eu tenho oportunidade de tratar. Tem espaço ainda para cirurgia para epilepsia refratária? Tem. Tem crianças que ainda se beneficiam com isso, num número muito menor do que tinha 4 anos atrás, em relação depois que você entra com a cannabis medicinal. Então, um breve índice daquilo que eu vou estar abordando, também falando um pouco da história, mas eu vou falar da história um pouco mais voltada para a epilepsia. Então, foi uma das primeiras plantas a serem cultivadas pelo homem, seu uso remonta a mais de 12 mil anos. Você tem referência delas no Egito Antigo, com os devotos da deusa Sechat, essa aqui que é a padroeira das casas da vida. Então, inclusive no Egito Antigo tinha uma cerimônia, que era o estiramento das cordas, que talvez hoje poderia ser uma roda de fumo, sei lá, mas se fumava maconha em busca de um conhecimento, uma coisa assim. E na Índia, dos devotos do deus Shiva, que é o deus responsável pela destruição e renovação do mundo. E o deus Shiva, ele dá de presente ao homem a cannabis. Então, você vê que já há muito tempo, assim, existe uma ritualística na cannabis. Entre 1200 a 800 anos de Cristo, é descrito o Atava Veda, que é um texto sagrado do hinduísmo que já fala a respeito da planta, tanto da sua parte medicinal quanto da sua parte religiosa. Em 70 depois de Cristo, Dioscorides, no seu livro De Matéria Médica, esse livro ele tem uma importância, porque ele é considerado um dos primeiros livros de farmacologia do mundo. E já nesse livro já classifica a cannabis como eficaz para dores articulares e inflamações. Em 1464, o Abinal Badrin utiliza haxixe para tratar a epilepsia, a primeira descrição que a gente tem desse fim. E assim, o preconceito em volta da cannabis ele não existe hoje.
nessa época, por ser oriundo de uma medicina oriental, não ocidental, acabou não tendo crédito nenhum no mundo ocidental. Em 1843, esse médico irlandês, ele trata uma menina com cannabis índica, com epilepsia refratária, e descreve nesse periódico do jornal britânico, o Jornal Médico, que também não teve grande repercussão por dois motivos. Primeiro, porque ele era um médico irlandês, que trouxe um conhecimento quando ele teve em Calcutá, no exército, e estava tratando uma menina indiana. Então, assim, você vê que o preconceito já envolve, porque também não deram, assim, a menor importância para esse trabalho. Em 59, teve uma nova descrição, já aí com 22 casos de epilepsia. Em 1889, como foi já falado aqui, o The Lancet, para a medicina, ele é, não vou dizer que uma bíblia, mas ele é um dos periódicos de maior relevância científica, né? Você tem um artigo publicado no Lancet, ele tem todos os rigores científicos, metodológicos para você conseguir. E no Lancet já fala a respeito, como a Renata falou, da utilização da cannabis na dependência de ópio. Em 1925, na Convenção de Genebra, ele é incluído como uma droga perigosa e ilícita, e junto com o depoimento de um médico brasileiro chamado Pernambuco Filho, filho de um delegado, onde ele compara a cannabis com os efeitos do ópio, mas assim, da cabeça dele, porque não tinha nem ópio no Brasil para poder fazer uma comparação dessa. Em 61, a ONU sugere ações coordenadas contra a cannabis, mas em Israel, na Universidade Hebraica, já existia um estudo do Rafael, do Dr. Meshulam, que esse simpático senhor aqui, essa cabecinha aqui de papagaio de pirata sou eu, quando eu estive lá em visita com ele, um cara extremamente acessível, um doce de pessoa, e é muito interessante a pesquisa dele, porque quando ele começa a pesquisar a cannabis, ele fala assim, bem, é uma planta que é usada no mundo inteiro, todo mundo fuma, as pessoas descrevem um efeito psicoativo nela, mas ninguém sabia o porquê, ele não entendia por que isso não era pesquisado. Então ele começa a ter a ideia de pesquisar isso na Universidade Hebraica de Jerusalém, mas aí vem aonde que ele vai conseguir a matéria-prima para o seu estudo. Então ele vê que tem dois caminhos, ou é com a pessoa que produz, que até então ele não conhecia ninguém, ou na polícia. E ele fala com o diretor da universidade que entra em contato com a polícia e ele consegue haxixe pela polícia, meio que de contrabando. Então tem um filme chamado The Science que conta a história do Rafael Meshulam. Esse filme está disponibilizado no YouTube. É um filme meio que documentário e eu acho que junto com o filme do Tasso Araújo Ilegal, ele é fundamental. The Science, é o cientista em inglês. Tem no YouTube, é um documentário da vida do professor Rafael Meshulam. Cara, assim, tenho certeza que vocês vão gostar muito. E ele consegue separar 5 elementos, né? Vocês vão ver no filme, ele não sabia qual que provocava a psicoatividade. Ele, pelo menos no filme, ele fala que ele nunca tinha fumado. E aí o que ele faz? Ele chama a esposa dele para fazer um bolo com os elementos em separado na casa dele, vai dar para um monte de pessoas e o pessoal do laboratório dele ficam fazendo pesquisas com cada um. Então, assim, é bacana, vocês vão gostar. E o primeiro estudo aqui, o professor Carlini, muito sentido dele não estar aqui hoje, é um cara muito bacana, isso da foto foi num dos cursos da CUTIV. Isso foi antes do meu acidente, então aqui eu já estava com um pouco mais, estava mais hidratado, com mais proteína, né? Estava bem gordo nessa época. Pode passar. E esse estudo, ele é considerado um estudo assim importante na forma científica dele. O que o professor Carlini fez? Ele pegou 15 pessoas que tinham epilepsias refratárias, depois a gente vai discutir o que é realmente epilepsia refratária, dividiu em 2 grupos, tá? Então, todos eles estavam em uso da medicação. O estudo foi um estudo duplo cego. O que é um estudo duplo cego? Então, tinham 2 grupos, tinha lá os olhinhos, os 2 grupos.
nem o paciente, nem o médico que estava fazendo a consulta sabia se aquele óleo tinha CBD ou não, para evitar qualquer tipo de viés. Isso dá ao trabalho uma veracidade maior. Tá? Para ser assim, melhor do que isso, ele teria que ser duplo cego, multicêntrico, quer dizer, você poder repetir esse resultado em outros centros. Não foi, mas ele é considerado um bom estudo. Então, 8 pacientes receberam uma dose de 200 a 300 miligramas de óleo artesanal por 8 semanas. Então, assim, para aqueles vidros importados de 3.000 unidades, seriam, se tomasse 10 ml por dia, 5 ml de manhã, 5 ml à noite. Então, você imagina que seriam 3 vidros desse por mês. Calculando que cada vidro desse deve estar em torno aí de uns R$ 1.200, seria um tratamento de R$ 3.600 mês, que não é para curar. Nós estamos falando só de controle sintomático, tá? Então, no grupo que recebeu o CBD, teve um paciente que não apresentou melhora, 4 ficaram completamente sem crises, 3 tiveram uma redução significativa. O que isso representa? O que é uma redução significativa? Superior a 75%. No grupo placebo, que era o óleo sem canabidiol, um paciente reduziu a crise, não de forma significativa, mas reduziu, e não foi liberado fazer nenhum grupo somente com CBD sem medicação alopata, mas é considerado um excelente estudo. E até o ano 2000, todo um sistema endocannabinoide ele acaba sendo elucidado. O que quer dizer isso? Dentro das pesquisas, acharam um endocannabinoide, um canabinoide produzido pelo nosso corpo, tá? Que deram o nome de anandamida. Tá? É isso, anandamida, porque ananda, em sânscrito, significa felicidade extrema. No filme The Science, conta como é que chegaram nesse nome. A partir do momento que você fala, produz um endocannabinoide, então você tem que ter, na verdade foi o contrário, eles acharam primeiro o receptor, o CB1 e o CB2, falaram, bem, se tem um receptor, tem que ter um endocannabinoide que se ligue a ele. E aí eles buscam esse endocannabinoide e acham a anandamida. Depois acharam mais 4 ou 5 canabinoides endógenos que a gente produz. Então, um sistema se consolida, e ele é um sistema celular. Ele está na membrana da célula. Ele modula, ele é mágico, porque enquanto todos os neurotransmissores vão em um sentido, né? Então, seja ele medula, periferia, ou periferia, medula, mas eles estão em um sentido. O endocannabinoide ele está no sentido contrário. Porque o que ele faz? A célula pós-sináptica, entendeu? Onde recebe o estímulo, ele sai dela, vai para a pré e fala assim, olha, não precisa mais me mandar tal coisa. Ele regula o pré para aquilo que o pós vai receber. Então, assim, por isso que ele funciona para tanta coisa. Muita gente fala, mas como é que uma planta serve para epilepsia, dor, Alzheimer, espinhela caída, urticária? É por isso, porque ele é celular. Não é igual um remédio que atua numa determinada área. Ele modula quimicamente o que o organismo está tratando. Bem, aí a Charlotte Fig, em 2012, que motiva o início de tudo com a Annie Fischer, a garota brasileira, filha da Catiele, e aí já foi passada essa parte da história. Próximo, por favor. Bem, o que é epilepsia? Então, conceituando, epilepsia é uma doença cerebral crônica, é uma perturbação da função normal do cérebro, e a sua etiologia é variada. Ela pode ser genética, metabólica ou idiopática. O que é idiopática? Não se sabe o porquê. É como se falasse assim, é porque Deus quis. Mas, na verdade, é porque o médico não sabe. Tá? E as consequências são neurobiológicas, cognitivas, biológicas e sociais. Epilepsia, a crise convulsiva, é ruim para quem vê, não para quem tem naquele momento. Agora, você imagina um adolescente tendo uma crise convulsiva na frente dos amigos. Isso causa um dano para ele, para o resto do colégio. Ele é conhecido como exorcista, como, assim, o bullying sofrido, entendeu? Ele é importante e ele deve ser mensurado. E a epilepsia são crises epiléticas não provocadas, não é aquela crise convulsiva pelo álcool, pelo traumatismo. Então, são descargas breves ou prolongadas que elas vão se dividir.
parciais e focais, quando envolve uma determinada área cerebral ou um hemisfério, ou generalizada, quando ela pega os dois hemisférios cerebrais. A incidência. Agora, é outra coisa que não se sabe o porquê. Epilepsia não é uma doença de pessoas pobres. Ela é uma doença de país pobre. Por quê? Não sei. Mas se a gente olhar esse mapa, a gente vê que a incidência é muito maior nos países em desenvolvimento do que nos países desenvolvidos. Então, assim, não existe muito interesse dos fabricantes de medicações, que estão, a maioria delas, as empresas do hemisfério norte, não é um mercado tão atrativo. Então, nos países em desenvolvimento é de 40 a 50 por 100 mil habitantes. Nos países em desenvolvimento, a gente parte aí para de 122 a quase 200 por 100 mil habitantes, é mais de 5 vezes mais. Então, são 50 milhões de pessoas epiléticas no mundo. Só no Brasil estima-se que são 3 milhões de epiléticos, sendo 700 mil refratários, aonde todo ano 350 mil pessoas são diagnosticadas com epilepsias e mais 76 mil com refratariedade. Então, 1/3 dos pacientes são refratários e, assim, desde a época que nós tínhamos um remédio para epilepsia e hoje que nós temos 25, pouca coisa mudou em termos de refratariedade. Hoje nós temos remédios que são que dão menos efeitos cognitivos, que dão menos sono, que pode ser usado na gravidez, que pode ser usado no idoso, mas a refratariedade pouco mudou, porque o mecanismo de ação não mudou. Próximo, por favor. Então, assim, como é que se trata a epilepsia? Ou pela forma alopática que causa efeito. Convulsionou, remédio anticonvulsivo, que são os antiepiléticos. Quando isso não dá certo, o que você faz? Parte para a cirurgia. E a cirurgia são, ou você vai remover um pedaço do cérebro, onde você tem um foco epilético, ou você vai desconectar ele, é uma cirurgia funcional, você corta as ligações nervosas, ele continua lá, recebe o sangue, está vivo, mas ele não tem mais impulso, ou você faz estimulações de nervos, como a do nervo vago, que é o VNS. E o que é uma refratariedade? Quando você tenta 2 anticonvulsivantes, são tolerados em doses plenas, pode ser usado sozinhos ou em combinação, e você não tem uma melhora da crise. Com o canabidiol, você tem um mecanismo de ação diferente, então é outro perfil de tolerância. Vão ter pacientes tolerantes que também usam canabidiol? Vão, mas é um perfil diferente ao uso da medicação alopata. E o sistema do canabinoide, por ser celular, ele tem diversas ações. Dentro da epilepsia, o THC, então assim, ele é um agonista dos receptores CB1 e CB2. Ele cola no receptor, ele provoca uma ação nesse receptor. Existem muitos trabalhos, a metodologia muitas vezes é questionada, é difícil você comparar um com o outro, mas assim, se a gente for olhar naquilo que tem na BIREME, no PubMed, há artigos que falam que o THC provoca epilepsia em determinada dose. Tem viés esses trabalhos? Eu acredito que tem, mas eles existem, estão lá, e por isso que eu estou mencionando eles aqui. Então, é uma coisa ambígua, e principalmente depende do modelo experimental utilizado. E a ação anticonvulsivante dele depende da ativação do CB1. Já o CBD, ele tem uma ação que independe do CB1, ele é o verdadeiro taja verde, ele não provoca epilepsia, não vai provocar efeitos colaterais, não tem ausência de efeitos psicoativos. Então, o CBD tem uma ação indiscutível para o tratamento da epilepsia. Existem os efeitos adversos? Existem. Normalmente, eles são dose dependentes e no início do tratamento. Então, se você reduzir a dose ou aguardar um pouco a tolerância, eles vão desaparecer. Próximo, por favor. Cannabis é segura? Aí, pesquisando aí na questão da BIREME, vai estar difícil de vocês verem, mas aqui, a linha do zero, aqui embaixo, vocês podem imaginar que é da cannabis. Esse estudo vai até 2015. E aqui você tem, não são opioides, tá? Opioides que foram prescritos, opioides que foram adquiridos de forma não por prescrição médica,
esse é um estudo voltado muito para a questão... Volta um antes, por favor. Não, aí você passou. Isso, não, outro, volta para o estudo. Aí. Que são de medicações que causam mal à saúde, principalmente na parte médica. A doutora Eliane sempre fala que a única forma de você ter uma morte provocada por cannabis é se cair 1 tonelada de cannabis na cabeça da pessoa, né? E isso ficou na minha cabeça e eu fui pesquisar se realmente não houve nenhum caso de morte por cannabis no mundo. E eu achei um no Brasil, por favor, que é esse caso aqui, que aconteceu em 2013, que um traficante morreu prensado por meia tonelada de maconha após bater numa árvore. Então, esse... Tá? É um caso descrito, publicado, de morte relacionada à maconha. Tá? Então, existe, tivemos um caso no Brasil. Desculpe a brincadeira, eu sei que o tema é sério, é só uma forma de dar uma descontraída. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês.